Muito bom dia! Eu escolho a boa parte. E você? Que delícia estar aqui com vocês. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo. O sol aqui hoje já começou a esquentar. Gente, hoje 5 da manhã, aqui já tinha sol. Ele tá entrando aqui, eu acho uma delícia. Esses raios de sol assim, logo no início da manhã. Eu gosto bastante. Eu estava aqui fazendo meu livro de provérbios e aí eu terminei mais cedo. E eu falei, vamos fazer mais cedo hoje um pouquinho, porque hoje o dia promete esquentar aqui, tá? Eu estava aqui no meu livro de provérbios e hoje é um dos capítulos que eu mais amo. O capítulo 8 de provérbios, hoje dia 8, e eu estava fazendo aqui o capítulo 8. E o capítulo 8 ele fala desse princípio, né? A sabedoria, ela se manifesta aqui de uma forma muito clara, né? Então, sempre antes do nosso devocional Eu Escolho a Boa Parte, eu faço meu livro de provérbios. E esse capítulo 8, a sabedoria fala que ela grita à porta da cidade, né? Ou seja, ao nosso coração. A sabedoria grita e diz que quem tem a sabedoria tem mais do que ouro e prata. E que ela veio muito antes, né? A Deus criou a sabedoria antes de criar a terra, o ar, o mar, as águas. Então a sabedoria, ela é o princípio de tudo, né? Ela esteve junto a Deus na criação do mundo. Então, como a gente não buscá-la, né? Como a gente não querer ter a sabedoria, né? Aqui ele fala, ouça as minhas instruções e serão sábio, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. Então, assim, a sabedoria é algo que a gente realmente precisa buscá-la, né? Existe um caminho para chegar até a sabedoria. Aqui Salomão, ele dá pra gente todos os indícios desse caminho, né? Terminando esse devocional, eu vou ver se a gente faz o livro de provérbios em fevereiro. Eu tinha o hábito de fazer todos os meses, né? O livro de provérbios, ele tem 31 capítulos e é um para cada dia do mês, né? E aí a gente faz esse livro de provérbios diariamente e eu criei esse hábito. Todos os dias eu abro o livro de provérbios correspondente ao dia que a gente está. Hoje, o dia 8, eu li o dia 8. E o dia 8 é um dia que realmente, para mim, é um dos capítulos mais reveladores de provérbios. É onde eu tiro mais ensinamento, é esse capítulo 8. Mas bora pro nosso devocional. Eu escolho a boa parte. Ai, que delícia tá aqui, gente. Olha, esse devocional, ele tem mexido muito comigo, porque ele tem me resgatado realmente, sabe? E ele tem me feito entender algumas etapas da minha vida que eu passei, eu estou passando, e ele tem alinhado essas etapas, né? E a gente começou esse devocional, o primeiro dia, hoje nós estamos indo para o 7º dia. Apesar de ser dia 8, a gente vai fazer o dia 7, porque nós iniciamos no dia 2 de janeiro, a gente iniciou. Bom dia, bom dia. Então, a gente começou no dia 2 de janeiro, né? A gente começou falando sobre essa escolha, né? Quando a gente escolhe esse caminho, tudo se transforma na nossa vida. Aí no capítulo 2 a gente falou sobre como ter um coração parecido com o de Jesus, né? Um coração segundo o coração de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, Flávia. Então, no segundo dia, a gente fala desse coração parecido com o de Jesus, né? Que é o coração que Davi tinha. No terceiro dia, a gente falou sobre o pecado que nos rouba muitas vezes dessa presença de estar com o Senhor. E como que o Senhor nos resgata dessas transgressões, desses pecados, o que é pecadinho, o que é pecadão, né? A gente estudou isso tudo, não foi? Foi muito bom dia 3.
No dia 4 a gente fala dessa dor, desse processo que a gente está passando, né? Que a gente se sente isolado, que a gente se sente só muitas vezes. Quando a gente começa a mudar, a gente muda tudo. A gente muda o modo de falar, a gente muda o modo de se vestir, a gente muda as mesas que a gente senta, os lugares que a gente frequenta. E muitas vezes a gente entra até numa nostalgia, né? De algumas pessoas que se foram, de alguns lugares que a gente não está indo mais, o porquê disso, né? E isso mostra o quê? Essa separação, né? Que o Senhor nos separa. Então a gente falou dessa separação no 4º dia. No 5º dia a gente falou sobre a obediência, que a obediência ela muda todo o nosso trajeto. A partir do momento que a gente se coloca à disposição para viver esse processo, se a gente não for obediente, a gente não dá conta de continuar nesse caminho, né? Então, e ontem a gente falou sobre o secreto, o lugar aonde Deus trabalha de fato a gente, porque de nada adianta a gente escolher a boa parte, né? A gente ser obediente, a gente prestar atenção nos nossos pecados, a gente entender que a gente está sendo separado, mas de nada adianta a gente passar por esse processo só por fora, só na aparência, e a gente não se colocar aos pés de Jesus, a gente não ter o nosso momento do secreto, porque é lá, nesse lugar do secreto, que Ele nos forja, que Ele nos poda, que Ele nos lapida, que nós conseguimos ali realmente nos aquebrantar diante dEle e trazer para fora aqueles pecados escondidos, aquelas dúvidas. E é ali, nesse secreto, que realmente, de fato, Ele conversa com a gente. E hoje a gente está indo para o capítulo 7, que é o quê? A pureza, o coração que atrai o céu. Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Pureza. Achei. Pureza é escolher a luz, mesmo quando a escuridão chama pelo seu nome. Pureza é o coração que atrai o céu. E o capítulo de hoje é Mateus 5:8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. A pureza não começa no comportamento, ela começa no coração. Essa é uma das virtudes que eu mais cultivo em mim diariamente, a pureza de coração. Nós precisamos sempre ter uma intenção pura, porque a nossa primeira intenção revela quem realmente somos. A pureza revela Deus em nós. É possível alguém ter a vida aparentemente certinha, servindo, ajudando, sorrindo, mas carrega dentro de si um coração pesado, sujo, ferido, endurecido, amargurado, cheio de sentimentos, vícios escondidos ou intenções equivocadas. É verdade, né? Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Ai, mas eu sou de Deus, eu faço as coisas para Deus, eu sirvo na igreja, eu faço devocional, eu leio a Bíblia, mas muitas vezes isso é tão exterior, né? Isso é tão... Falar igual minha mãe falava, isso é tão da boca para fora, né? Isso é tão aparente, performático, né? Você tá num palco, você tá na internet falando, você abrir a câmera e falar de Jesus, isso dá ibope, né? Isso dá like, isso dá curtida, isso atrai seguidores, não é verdade? E tem muita gente fazendo isso, né? Tem muita gente usando dessa máscara, né, de Jesus. Falar de Jesus hoje em dia está na moda, né? Mas e o coração? Lá no secreto, como é que tá o coração? Como que tá a sua verdadeira intenção, né? Ou isso é só uma máscara, isso é só uma capa, né? Então,
Vou continuar. E Jesus deixa muito claro: só os puros de coração verão a Deus. O mundo olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. A Bíblia diz lá em Tito 1,15: para os puros todas as coisas são puras, mas os impuros e descrentes nada é puro. Ou seja, um coração puro, ele interpreta tudo com verdade. Um coração sujo interpreta tudo distorcido. É verdade, né? Muitas vezes a gente ouve algo e logo a gente vai distorcendo aquilo, né? A gente escuta alguma coisa e logo a gente começa a julgar. Nós temos coração julgador muitas vezes e é isso que a gente precisa vigiar, né? Algumas pessoas também a gente vê que logo a gente fala: nossa, você malda tudo você coloca maldade, não é verdade? Eu já falei essa frase algumas vezes, eu já me deparei com situações assim. Um coração puro interpreta tudo com verdade. Um coração sujo interpreta tudo distorcido. O coração é como uma lente. Se tiver limpo, você enxerga a vida de forma correta. É verdade. Eu gosto muito de Mateus 6,22, que fala que se os seus olhos forem limpos, se os seus olhos forem puros, você enxerga realmente um mundo mais puro. Você não consegue ver tanta essa maldade, sabe? Você não consegue ter esse coração tão ruim quando você ouve alguma coisa, porque os seus olhos estão puros. Em Provérbios 4,23, traz um versículo muito importante da Bíblia. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois nele procede as fontes da vida. E é verdade. Eu digo sempre que a gente precisa todos os dias, eu falo isso muito para o meu filho, lavar o coração. Como se a gente faz uma faxina mesmo na nossa casa, né? De pegar vassoura, balde, pano, limpar tudo. Eu digo que a gente também deveria fazer isso em nossos corações todos os dias. Fazendo essa faxina, sabe? Tirando mágoa, tirando ódio, tirando inveja, amargura, tristeza. E trazendo para esse coração, sabe? Paz, discernimento, alegria, bondade, benignidade, para que a gente possa iniciar o nosso dia com um coração mais puro, um coração mais leve. Quando você toma conta do seu coração, todo o resto flui melhor. Assim, quando você escuta uma afronta, algo ruim durante o seu dia, uma notícia, né, não muito boa, quando você tem o coração guardado, você não deixa aquilo penetrar no seu coração. Aquilo não penetra. Você tem um coração puro. Então você escutou algo ruim. Se a gente está com um coração sujo e a gente escuta um desaforo, uma afronta, a nossa reação é o quê? Responder no mesmo ato. Ficar com aquilo guardado, aquela mágoa vai incomodando a gente lembra daquilo o dia inteiro. Aquilo perturba a nossa cabeça o dia inteiro. Quando a gente escuta algo que nos incomoda e o coração não está alinhado, está sujo, gente, aquilo tem um lugar reservado aqui dentro. Agora, quando você escuta algo e você está com o seu coração faxinado, sem ódio, sem amargura, sem tristeza, sem prepotência, um coração guardado, você escuta aquilo e fala: Senhor, isso não é meu. Isso não é meu, isso saiu da boca dele, isso é dele, não é meu. Então, para que eu vou pegar isso para mim? Eu devolvo para o mundo, eu não guardo no meu coração, porque o meu coração está protegido. Então, não é qualquer coisa que eu coloco aqui dentro. Por isso que eu me preocupo tanto com o que eu deixo entrar no meu coração e eu limpo o meu coração todos os dias. Agora eu vou te ensinar as 3 sujeiras mais pesadas que carregamos no coração para que você também possa fazer essa faxina espiritual.
Por quê? Porque um coração sujo, ele não acessa a sabedoria. Um coração pesado, ele não consegue discernir nada. Um coração contaminado não escuta Deus com clareza. E é por isso que Jesus constantemente nos chamava ao arrependimento. Só quem limpa o coração consegue ouvir a voz dele. E Davi, ele disse lá em Salmos 51:10 assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus criar. E isso nos mostra que pureza é dom, pureza é obra do Espírito, pureza é fruto de rendição. Pureza começa quando eu reconheço que não consigo sozinha. Deixa eu só colocar a bateria do meu computador aqui, peraí. Eu gosto de ouvir uma musiquinha aqui quando a gente está fazendo o devocional. E eu não coloquei ele para carregar e acabou desligando aqui agora. Peraí só um pouquinho, viu? Vamos ver se a gente consegue deixar ele ligado aqui um pouquinho. Eu esqueci de colocar o cabo, ele desligou. Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui Davi, em Salmo 51:10, ele nos ensina, né? Ele pedia a Deus para criar nele um coração puro, né? E ele pediu para Deus criar. Isso mostra que pureza é dom, pureza é obra do Espírito, pureza é fruto de rendição e pureza começa quando eu reconheço que não consigo sozinha. Então, vou repetir mais uma vez o que Davi disse no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para eu ter um espírito inabalável, eu preciso ter um coração puro, porque pureza é dom, pureza é obra do Espírito, pureza é fruto de rendição e pureza começa quando eu reconheço que não consigo sozinha. Vamos ver se a musiquinha volta aqui. Ai, deu certo. Um coração puro é aquele que corre para Deus, para ser lavado todos os dias, porque toda sujeira é um fardo, e fardos pesam, atrasam e tiram a paz. É verdade, é o que a gente acabou de falar. As 3 sujeiras espirituais do coração. A primeira é o pecado. Tudo que a Bíblia diz que é pecado destrói o coração. A mentira, a imoralidade sexual, os vícios, o roubo, o orgulho, a inveja, a idolatria, o adultério, o falso testemunho, a cobiça, a dureza e a mágoa acumulada. O pecado, ele suja, ele seca, ele pesa, ele trava e nos afasta da sensibilidade espiritual. A chave para limpar o pecado é o quê? É o arrependimento, né? As crenças negativas, gente, isso é tão pesado. Os bloqueios emocionais, que são os traumas, os medos, as narrativas que você carrega lá desde a infância, né? A gente faz um trabalho muito legal sobre desbloqueio emocional. Muitas vezes a gente está presa em situações, a gente está com cargas emocionais tão pesadas que isso nos paralisa, né? Foram vós que disseram, muitas vezes, né, a gente ouviu na infância ou no decorrer da nossa vida, em relacionamentos abusivos, frases que muitas vezes a gente guarda dentro de nós, né? Tipo, você não é boa o suficiente, cala a boca, você não fala nada direito, fica quieta, a sua opinião não importa. Quando a gente é criança, a gente escuta muito assim, criança não tem o direito de falar,
fica quieto, você não sabe de nada, você não é boa nisso, você não é boa naquilo. E são essas crenças negativas que vão pesando também o nosso coração e deixando a gente com o coração pesado. O coração enganoso é aquele que guarda rancor, que guarda raiva, amargura, ressentimento, competição, ciúme, comparação, vitimismo. O coração enganoso, ele cria histórias que Deus nunca contou. A chave para limpar um coração enganoso é o perdão. Muitas vezes a gente precisa perdoar não só as pessoas, a gente precisa perdoar nós também, né? Muitas vezes nós somos nossos próprios juízes. Quantas vezes a gente fica ali com um chicotinho na mão, ó, se auto-chicoteando ali, ó, o tempo inteiro a gente vai se chicoteando. Então, é esse perdão para nós que às vezes está faltando na nossa vida, né? E isso faz com que a gente tenha um coração enganoso, um coração que está sempre com raiva, um coração que está sempre cheio de ressentimentos, né? Isso vem como se fosse uma cadeia, né? Quando a gente é muito reprimido na infância, quando a gente tem bloqueios emocionais ainda para ser tratados, a gente tem a tendência a ter esse coração enganoso, esse coração que se compara o tempo inteiro, que se cobra o tempo inteiro, que tem inveja, que tem ciúme, que se faz de vítima o tempo inteiro. Então, vamos começar a listar isso. Rôvia, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para melhorar isso? Eu tenho isso, Rôvia, eu confesso que eu tenho. Gente, pega um papel. Quando a gente começa a colocar no papel, a escrever, as coisas começam a ter clareza. Então pega essa situação que você consegue se recordar, né, da sua infância, ou de um relacionamento abusivo, ou de uma amizade abusiva, em que a pessoa falava todo o tempo que você não era capaz, ou ressaltava todo o tempo algo que ao olhar dela era um defeito seu. Coloca isso no papel e traz isso à tona muitas vezes dentro de você e coloca isso para fora. Fala: Senhor, eu não quero mais viver com esse peso, eu não sou essa pessoa. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. O Senhor me fez para dar certo, o Senhor me fez uma obra-prima maravilhosa. O Senhor perdeu não, o Senhor gastou todo o seu tempo precioso me criando. E o Senhor não me colocou nesse mundo para ser alguém menor do que os outros, alguém diminuído. Não, eu vim nesse mundo para governar sobre todas as coisas. Eu vim nesse mundo para dar certo. Eu vim nesse mundo para ser a sua obra aqui, para dar continuidade. Então eu não sou essa pessoa. E tenta colocar isso tudo para fora, sabe? E tenta esvaziar esse coração dessa mágoa, dessa inveja, desse vitimismo. E assim a gente vai purificando o nosso coração. Agora vamos faxinar o nosso coração de arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Quando a gente fala desse arrependimento, a gente faz dentro de nós realmente uma metanoia, né? Uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de vida, é uma mudança de rota. Eu não quero mais ser aquela Rove passada, eu quero ser uma nova Rove. Então o arrependimento, ele é reconhecer, ele é confessar, ele é permitir que Deus mude realmente a sua mente, né? Deus, ele só muda a nossa mente, ele só limpa o nosso coração se a gente realmente permitir. Lá em Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. É sentir dor pelo pecado, não porque foi descoberta, mas porque magoou o coração de Deus.
Isaías 55 diz: deixe o ímpio seu caminho e volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Então, muitas vezes, essa tristeza, esse peso, essa amargura, esse sentimento, esse vitimismo, essa comparação, que muitas vezes pesa em nosso coração, ainda é fruto de coisas que a gente precisa colocar na mesa diante do Pai, que a gente precisa colocar para fora e realmente ali dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho eu não dou conta, me ajuda, Senhor. Tá aqui, ó, essa parte em mim, nem eu tolero mais, nem eu dou conta mais dessas mentiras que eu conto. Muitas vezes eu me escondo atrás de uma história que eu fantasio na minha cabeça para me esconder de algo que eu preciso me libertar. Me ajuda, Senhor. Pureza é direção e não perfeição. Um coração puro não é um coração sem falhas. É um coração que, quando cai, ele levanta o mais rápido possível. Que não permanece no pecado, que se deixa sondar, corrigir, tratar, quebrantar e conduzir. O secreto é onde Deus revela a sujeira escondida, e é ali que Ele diz: isso aqui não combina com quem eu estou me tornando. E é verdade. Eu lembro que quando eu comecei essa trajetória, né, minha com Jesus, essa intimidade, no início eu tinha tanta dificuldade. No início eu sentia vergonha de Jesus em algumas coisas, sabe? Eu me colocava ali e a única coisa que eu sabia fazer era chorar, de vergonha, de tantas coisas que eu estava fazendo que não agradava a Ele, mas que eu não conseguia ao mesmo tempo me libertar. E aí, a partir do momento que você vai clamando ao Espírito Santo para te ajudar, para trazer realmente o que está no secreto ali, né? Para Ele revelar coisas para você que você nem consegue mais se lembrar, né? E aí Ele vai revelando e você vai colocando diante dEle, e você vai entregando e você vai se arrependendo. E é ali, nesse momento, que você vai entregando tudo e você vai trocando as suas vestes, né? Você vai tirando toda aquela sujeira, todas aquelas roupas sujas, tudo aquilo que você não quer mais para você, e você vai se enchendo de vestes novas, né? De novos pensamentos, de novas atitudes. Então é essa metanoia, sabe, que fala que é essa mudança realmente de vida, porque um coração puro, ele escuta Deus com clareza, ele discerne o certo e o errado, ele escolhe melhor, ele ama melhor, ele responde com mansidão, ele não toma decisões emocionais e não vive guiados por feridas. Então, quando você começa a entregar, você começa a perceber que aqueles pesos do passado já não são mais pesos, né? Você já vai tirando aquilo da sua memória, você já vai trazendo novos pensamentos e você vai começando a ser mais leve. E você tendo esses pensamentos mais leve, você começa a ser mais leve com o mundo e com as pessoas. Você não é mais aquela pessoa ríspida nas suas respostas, você começa a ser mais gentil, você começa a ser mais doce, você começa a sentir mais a dor do outro, você começa a entender melhor, você começa a ouvir. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em ouvir. Eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar, mas muitas vezes essa minha comunicação, ela era usada para eu abafar vozes. Eu queria só eu falar. E a pessoa vinha me contar um problema, desabafar, e eu não deixava, porque eu interrompia ela toda hora, corrigindo, falando. E aí
eu falava, meu Deus, mas a pessoa veio até a mim para pedir um conselho. Tudo bem, mas eu preciso ouvir o que ela está dizendo. Então, esse coração cheio de coisas, ele não deixa a gente ouvir. O coração sujo faz você se afastar de Deus, perder sensibilidade espiritual, ver tudo distorcido. Ele cria problemas onde não existe. Viver presa no passado, ele te faz cair em tentações com facilidade. É verdade. Quando a gente está nesse processo, se a gente não limpar o nosso coração todos os dias, a gente se torna uma presa muito fácil ao voltar à vida antiga que a gente tinha, sabe? A gente acaba escorregando a todo momento, né? Novamente. Pureza é força e não fragilidade. Busque todos os dias manter o seu coração puro. Perdoe quem precisa perdoar. O perdão não toma o outro inocente, ele toma você livre. Ressignifique suas crenças negativas e aprenda com seus pecados, como fizemos no capítulo 3 desse devocional. Nós falamos sobre pecado no capítulo 3. Uma pessoa de coração puro, ela vive com leveza, com paz, com proteção, com discernimento, com sensibilidade ao Espírito Santo, com revelação, alinhamento com o céu. Pureza não enfraquece, pureza te arma espiritualmente, pureza é escudo, pureza é muralha, pureza é proteção. Vamos agora declarar juntos para a gente finalizar. Hoje eu escolho manter o meu coração puro diante de Deus. Eu renuncio toda sujeira, peso, mentira, engano e sentimentos que não vêm ao coração. Eu declaro que meu coração é terreno santo, guardado, limpo e consagrado. Eu não aceitarei pensamentos, atitudes ou emoções que tendem a me afastar da presença de Deus. Eu escolho a verdade ao invés do engano, a luz ao invés da escuridão, o perdão ao invés da amargura. O meu coração será leve, sensível, ensinável e totalmente rendido ao Espírito Santo. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Renove em mim, Senhor, um espírito inabalável. Eu me posiciono. Eu serei uma pessoa de coração limpo, de mente renovada e de espírito alinhado com o céu. Em nome de Jesus. Amém. Que delícia foi o dia de hoje, gente. Que delícia falar desse coração que muitas vezes a gente acha que tem, mas a gente não tem. E a gente precisa buscar esse coração todos os dias, né, Flávia? Todos os dias. Flaviana. Ah, Flavi, agora que eu tô vendo que é a Flavi que tá aqui. Que delícia. Vamos para a nossa oração, então, de hoje. Senhor, hoje eu abro mão do meu coração diante de Ti sem máscaras, sem filtros e sem reservas. Me conheces como ninguém. Tu conheces e Tu me vê. Tu sabes o que eu escondo até de mim mesma. E mesmo assim, o Teu amor me chama para mais perto. E eu peço, Senhor, nesse dia, lava o meu coração, remove o que não Te agrada, expõe as áreas que ainda estão sujas e pesadas, endurecidas e feridas. Tira o coração de pedra e coloque em mim um coração sensível ao Teu Espírito. Perdoa-me pelos meus pecados que eu escondi, pelos pensamentos que eu ainda alimento, pelas palavras que feriram pessoas, pelas atitudes que entristeceram o Teu coração. Purifica-me, Senhor. Eu quero viver com o coração leve, alinhado, maduro, totalmente entregue a Ti. Que toda mágoa, toda raiva, todo orgulho, ciúme, inveja, comparação, toda sujeira emocional seja quebrada agora pelo poder do Teu nome.
Santifica-me na verdade. Guarda meus olhos, guarda minha mente, guarda os meus pensamentos, guarda as minhas intenções, Senhor. Que cada área da minha vida reflita quem Tu és. Pai, eu te peço, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme e que a minha vida seja cheia da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que delícia, né, gente? Que delícia a gente aprender todos os dias. Rove, mas tudo isso que você falou eu já sei. A gente também pensa assim, né? Isso eu já sei, mas eu tô colocando em prática? Muitas vezes a gente sabe tantas coisas e a gente não coloca em prática. Ele dá aqui pra gente hoje uma tarefa, olha. Identifique a sujeira. Escreva em 3 colunas no papel. Pecados que eu ainda preciso confessar. Crenças negativas que eu ainda carrego e preciso desbloquear. E mágoas e raivas e sentimentos que ainda estão guardados dentro de mim. Pegue cada item dessa coluna, a coluna do pecado, a coluna, né, das crenças e a coluna das mágoas, e fale baixinho, coloque-se diante do Pai, coloca ali diante dele, renuncia cada uma delas, sabe? Renuncia nesse dia, peça para ele revelar o que tem ainda aí guardado, né? O que ainda pesa dentro do seu coração. E a gente fica aqui hoje, no 7º dia, com esse coração, né? Esse coração que a gente pediu aqui desde o início, que a gente possa ter um coração que atrai o céu, um coração mais puro, um coração mais leve, mas que para que a gente tenha esse coração, a gente precisa realmente fazer essa faxina. Pensei agora, pureza e ingenuidade têm relação? Pureza e ingenuidade. Então, muitas vezes eu acho que somos ingênuos realmente, né? A ingenuidade, eu vejo ela como algo que a gente ainda não acessou. Eu sou ingênuo em algumas coisas porque eu ainda não entendo daquilo. Então eu acho que não tem relação, porque a ingenuidade é algo que você ainda não acessou. E algo que você ainda não acessou, eu não sei se pode dizer que você é puro naquilo, porque se você acessar, pode ser que você se contamine com aquilo. Então aquilo não pode ser chamado ainda de pureza. Eu acredito que não, Flavi. Eu acredito que ingenuidade e pureza, elas têm uma correlação. Uma correlação, talvez. O que eu não acessei, eu ainda não sei. Então eu posso me dizer que eu sou puro? Não, porque se eu acessar, pode ser que eu não seja puro naquilo. Pode ser que aquilo me contamine. Eu acho isso. Eu tive essa visão. Eu acredito que não. Gente, hoje a gente fez mais cedo. Geralmente a gente faz às 6h30. Só que hoje eu cheguei aqui mais cedo, terminei o meu livro de provérbios mais cedo. E aí o Espírito Santo, né, falou, entra logo, faz logo, fica salvo no YouTube. Então quem não pegou desde o início, corre lá pro YouTube, assiste. E é isso, um bom dia, fiquem com Deus. O canal do YouTube é o mesmo endereço daqui, rovi.semear. Uma excelente quinta-feira, que nós possamos hoje buscar esse coração puro, alinhar o que ainda tem aqui dentro de sujeira, que a gente possa colocar aos pés do Senhor. Naquele momento que a gente aprendeu ontem, né, do silêncio, da entrega,
E todos os dias a gente vai lavando um pouquinho, tendo olhos bons, como diz Mateus 6:22, né? Quando você tem os olhos bons, a gente começa a enxergar as coisas boas da vida, a gente começa a ver as coisas com menos maldade, né? A gente consegue ser mais empático com o outro, né? Quando a gente está com os olhos ruins, o coração sujo, quando a pessoa fala algo, a gente tem logo vontade de rebater, de criticar, né? De julgar. E quando a gente está com esse coração limpo, a gente tem até compaixão da pessoa que fala. A gente falou, Senhor, ela não sabe o que diz, né? Isso é dela, isso não é meu. Ela está ferida, por isso que ela está falando dessa forma. E a gente começa a ser mais compreensivo, não é? É isso. Você que não assistiu, corre lá no YouTube que você vai compreender um pouco mais de como limpar o coração. Um beijo, fiquem com Deus e um bom dia.